Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos ao canal Lights, e esse é mais um Lights em Debate, quarto programa da série, e nesse programa a gente sempre tenta responder uma pergunta, né, sem titubear, né, sempre procuramos responder as perguntas e esclarecer as questões que a gente está levantando, e nessa semana a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, né, para os esquerdistas, por exemplo, né, que é quantas vezes o governo Bolsonaro já caiu, né, porque do jeito que a gente observa, né, principalmente na imprensa, né, se a gente for só olhar a imprensa, a gente vai ver que o governo Bolsonaro já caiu por inúmeras vezes. Desde que assumiu, sempre há polêmica, sempre há problemas. Claro que todo governo tem problemas, mas o governo Bolsonaro, ele sempre tem uma crise, né? Até tem, eu antes da gente pensar nesse tema, parei para ler algumas coisas e estava vendo os jornais, né? Os jornais online falando justamente o governo Bolsonaro de tantos dias tem crise e coisas desse tipo. Então, até chega a ser engraçado, embora a gente saiba que o assunto é sério, né? Porque a gente está falando de problemas que o presidente procura resolver, mas às vezes até a militância não consegue entender ali, o pessoal que apoia. Mas eu verifico que o presidente tem feito o máximo que ele pode, cabe a gente a apoiar. E para esse debate, né, para essa conversa, eu conto com meu amigo Isaac Macedo. Dê seu boa noite, Isaac. Boa noite a todo mundo que ouve aqui, né, no canal Lights, nosso programa Lights em Debate, que a gente sempre tenta trazer aqui alguns temas interessantes, né, para a gente conversar. E esse tema assim é muito pertinente, porque parece que toda semana, né, o governo Bolsonaro acabou, né? E, sinceramente, dentro da proposta que se tenta colocar, pelo menos eu tento falar no canal Lights, a respeito de que a gente sempre tem que pensar o Brasil, né? Pensar em crescer o Brasil, eu vejo que isso daí, tá? Eu sei que não adianta eu falar, sabe? Não adianta falar, porque vai, assim, gente que não tem assim, uma boa vontade para poder realmente pensar a respeito, sempre vai falar: mas na minha época que eu tava que o partido estava no poder também faziam isso comigo, tal. Olha, cara, na boa, certo? Eu nunca votei em PT e PSDB, eu sou só um cara comum que quer que o meu país cresça. E eu vejo um governo que tenta fazer as suas propostas, que tenta promover suas reformas, e toda semana acontece alguma coisa para que o governo acabe e tal, e fica travando essas reformas, né? E essa questão da pandemia que fatalmente, infelizmente, aconteceu, né, como diz até a Jane Fonda, né, foi um sonho para a esquerda, no caso ela fala da esquerda americana, mas uma benção, acho que ela falou, né? Uma benção para a esquerda americana, e parece que foi uma benção também para a esquerda daqui, porque fica muito mais fácil manobrar essas estratégias de que o Brasil está acabando, que o governo Bolsonaro acabou, que acabou tudo. Então, fica nesse clima terrível, e a gente vai, o Felipe vai colocar os tópicos, a gente vai ficar debatendo a respeito disso, porque, sinceramente, mas assim, para você que realmente é uma pessoa que se preocupa com o Brasil, independente de qual espectro político você esteja, eu acho que é importante a gente conversar aqui, né, sobre isso, porque é muito importante. Agora, para você que só quer fazer torcida de futebol, é que eu sempre falo: meu amigo, vá torcer para um time de futebol e deixa a política para quem realmente quer que o Brasil, que o país avance. Mas vamos lá, Felipe, vamos bater um papo sobre isso aí, que é muito importante. Perfeito, Isaac. E assim, lembrando, a gente vai colocar alguns pontos aqui. Como eu falei na minha fala inicial, né? Eu procurei dar uma olhadinha no pessoal, justamente nas imprensas de esquerda, né? Que é quase um pleonasmo, né? Porque hoje em dia praticamente não tem não existe, na verdade, imprensa declaradamente de direita no Brasil. E assim, eu fui buscando, né, nas cartas capitais da vida, Catraca Livre e outros dessa turminha, né?
E aí, quando a gente tava combinando a pauta com o Isaac, né, e com os amigos já do nosso canal, eu separei alguns pontos, claro, né, tive algumas ideias de algumas situações que aconteceram no decorrer do governo até esse momento, as quais sempre a imprensa e até apoiadores, né, ou ditos apoiadores, né, intelectuais, né, que aí alguns identificam como uma direita burra, né, que muitas vezes mais se atrapalham que ajudam, né, na verdade não são apoiadores, e junto com a imprensa, junto com aquela turma ali do MBL que diz que não é de esquerda, mas também não é de direita. Então essa turma aí sempre tem alardeado, criado confusões ou tempestades em copo d'água em coisas que em todo governo já aconteceu, que são mudanças, modificações e problemas que todo país passa, né? Apesar que, como o Isaac falou, a questão da pandemia é uma situação à parte, a gente teve essa questão que em alguns momentos essa pandemia, né, ou como alguns dizem, fraudemia, ela foi, vamos dizer, de uma forma, deram mais combustível, né, ou seja, até inflamaram, na verdade, a forma que poderia ser cuidada, né, poderia ser conduzida. A gente até pode também colocar um ponto em relação a isso, em relação à questão do STF, mas no primeiro ponto que eu separei aqui, e que eu vou falar um pouco disso e abrir para o Isaac também comentar, e a gente vai estar apresentando esses pontos aqui de forma temporal, né? Porque foi tanta coisa que aconteceu, eu estava pesquisando aqui, tanta coisa surgiu, mas algo que me chamou a atenção, que é um assunto que algumas pessoas não vão, vai entrar ali na controvérsia, né? Que é justamente o Olavo de Carvalho, né? Quando em junho do ano passado, um pouco antes, ele fez um vídeo, né? Falando do Bolsonaro, porque ele estava sendo pressionado, né? E claro, a imprensa sempre pegou no pé, mas quando tornou-se evidente, né, do que a contribuição que a gente quer reconhecer, né? A contribuição que o Olavo de Carvalho deu, né? E aí que também o Bolsonaro reconheceu, né? Apesar de ser colocado como um guru, ele nunca foi um guru do governo, né? Ele foi apenas alguém que, claro, influenciou várias pessoas, né? Não vamos tirar o mérito dele, mas num fatídico vídeo ele coloca, até a gente vai colocar depois aqui, vou colocar aqui para vocês ouvirem. Não é meu amigo, não. Você simplesmente se aproveitou, tá certo? E vai me dar uma condecoração? Que é condecoração no tá certo? Eu não quero mais saber, tá entendendo? E outra coisa, você não está agindo contra os bandidos, você vê o crime, eles cometem o crime, você os presencia em flagrante e não faz nada contra eles. Isso chama-se prevaricação. Quer levar um processo de prevaricação da minha parte? Esse pessoal não consegue derrubar o seu governo, eu derrubo. Continue inativo, continue covarde, eu derrubo essa merda desse seu governo. Aconselhado por generais covardes ou vendidos. Eu não sei se são covardes ou vendidos, eu não sei o que é pior. E depois, quando a gente percebe aqui no vídeo, ele fala de várias coisas, reclama do que aconteceu com ele, da pressão que ele tá recebendo, da imprensa, né? E aí teve, não sei se foi depois, mas ele também teve aquela questão da perseguição dos meios de pagamento, né? Do qual ele recebia dos cursos que ele faz. E aí, num determinado momento, ele esbraveja, ele fala também que chama o Bolsonaro de covarde, né? Como alguns já estão chamando desde muito tempo, né? E aí a gente passa também a refletir em relação a que tipo de influência esses intelectuais na direita tem trazido, né, de positivo, né? Será que é uma influência boa, influência ruim? Será que as coisas só acontecem se esses intelectuais estiverem à frente ou estiverem sendo seguidos à risca, né? Os seus conselhos sejam seguidos à risca? É um outro questionamento. Mas aí nessa situação do Olavo de Carvalho, ele diz literalmente, né, que se ele quiser, né, ele derruba o governo, né? Ele fala de que o presidente está sendo omisso, está cometendo um crime de prevaricação, né, que é justamente não cumprir as suas funções, e denota ali uma situação bem assim, estranha, né, no qual todo mundo colocava ele como um guru, e ele dizia que não era o guru do governo, mas aí ele solta um vídeo bomba desse, né? Na época também as pessoas, né, o racha, né, e esses rachas que faziam com que a imprensa, né, a imprensa de esquerda, né, aproveitava e ensejava sempre naquele clima de terceiro turno, né?
E aí o Olavo de Carvalho fala que se quiser derruba o governo, né, processando por prevaricação, chama o presidente covarde e fala que para que o presidente, enfim, na medalha lá no, enfim, que ele diz que o presidente não ajudou ele em nada, nem coisa nenhuma. E o presidente, quando ele precisou, ele não defendeu o presidente. E aí a gente vai percebendo que, na verdade, não foi nada de conteúdo, assim, não foi um conteúdo, na verdade, específico. Na verdade, foi só um desabafo, né? E aí a gente tem que entender que quando acontecem essas coisas, né, um desabafo emocional, a gente precisa saber diferenciar. E na época eu lembro que as pessoas não conseguiram diferenciar, né? Uns ficaram contra o Olavo, outros ficaram contra o Bolsonaro, né? E aí começou aquela coisa do o governo, e agora o racha da ala intelectual, do guru, do governo, do mentor do governo. E na verdade a gente já percebe, já sabe, né? Agora todo mundo percebe que o Olavo nunca foi um guru do governo, né? Claro que é uma pessoa que o presidente respeita muito, mas é uma pessoa que, infelizmente, naquele momento ali, expressou de forma emocional, né, o que estava sentindo, a pressão, mas de forma nenhuma colocou conteúdo, né, colocou argumentos para aquele vídeo, né? Simplesmente ele agiu com a emoção, dada a questão dele ser uma pessoa até experiente, né, foi até inusitado, mas no fim das contas só foi como uma confusão ali, mas que no fim dos ovos foi no calor da emoção, ele fez aquele vídeo, mas tudo voltou ao normal, né? E aí eu não sei como é que tá desde então aí o relacionamento. Eu sei que o Eduardo conversa com o Olavo, mas não sei como é que tá o contato do presidente com o Olavo. Mas naquele momento ali a gente percebeu que houve aquele racha ali, e aí ele fez esse vídeo aí, né, esculachando, e pronto. Algumas pessoas, né, os mais emocionados, acharam que, né, agora o governo cai, né. E aí, Olavo, perdão. E aí, Isaac, o que você achou dessa situação? Você lembra desse ponto aí, dessa situação? Foi, acho que em junho do ano passado, né? Acho que foi uma das primeiras coisas que ali vieram para conturbar, né, dentro desse clima de pandemia. O que é que você achou desse caso do Olavo aí? Eu lembro bem disso, né? Não me sinto lisonjeado em ser chamado de Olavo, mas enfim, eu acho o seguinte, cara, o Olavo, ele tem uma contribuição muito grande e ele deveria entender que a melhor contribuição que ele poderia dar, ele já tinha dado, que foi no caso de capitalizar votos para o Bolsonaro se eleger. E acabou, sendo que ele achou que era muito mais forte e que ele era muito mais necessário do que realmente era. E aí você vê toda essa situação que ocorreu. Veja bem, perceba o quanto você que viu os veículos de esquerda sabe muito bem que quando a esquerda queria se referir ao eleitor comum do Bolsonaro, onde é que eles miravam? Miravam nos seguidores do Olavo de Carvalho, que, sinceramente, tem os seus méritos, tá? Não estou dizendo que não tem, mas, assim, em sua grande maioria, sem querer colocar meias palavras, que não é a nossa intenção aqui, são um bando de maluco, certo? Tem algumas coisas boas, importantes, tem algumas coisas que eles falam que são pertinentes, mas tem muita maluquice ali no meio. Tá? E eu considero o Olavo um brilhante filósofo, mas um adolescente político, porque o que ele faz é coisa que gente de 15 anos faz. Tá? É uma pessoa que não tem nenhuma ponderação para poder fazer exatamente o que é a mentalidade revolucionária, o que é a mentalidade revolucionária, além de uma eterna adolescência, né? O que eu acredito nisso. E como ele viveu em questões revolucionárias durante boa parte de sua vida, eu acho que não saiu isso dele.
por isso que ele se comporta como um cara de 15 anos quando o assunto é política. Então, ele sempre faz isso. Mas, no caso disso, logicamente que a esquerda se aproveita dessa situação, porque é uma figura que é antagônica, mas que é muito mais fácil de absorver pelo público médio da esquerda. É muito mais fácil você se orientar como alguém que é o seu adversário político, como alguém que meio que se parece com você, mas que não concorda com você. Então, no caso que aconteceu do Olavo de Carvalho, nesse âmbito mais geral, foi isso. No âmbito mais interno, e só deixando bem claro que isso acaba gerando mais e mais crise de forma desnecessária, porque ele sabe que isso vai arranhar um governo que ele tem a consciência de que é importante para se afastar de governos viciados que ele tanto criticou. Então não faz o menor sentido isso. Cai mais numa questão de um outro ponto que aí eu vou colocar, que é a questão do ego. É a questão do ego, é a questão da pressão financeira, porque ele andou falando algumas coisas e que quem fala muito tem as consequências, não adianta. Não estou dizendo aqui quem está certo e quem está errado. Mas se você fala muito, se você vai muito para cima, você vai ter consequências. Foi no caso do Caetano Veloso. E aí, numa situação que ele acaba se perdendo, né, logicamente, ele teve a chance de ter certos prejuízos, como ele teve, e por questões pessoais. Veja que todas as críticas do Olavo de Carvalho são questões pessoais, e que ele acaba colocando isso para o público e acaba transformando isso numa questão geral. O que é mais, por exemplo, a gente vai falar de crises causadas por ele, que acabam influenciando na condição da mídia, da grande mídia, para poder quebrar o governo Bolsonaro, foi justamente na questão dos militares, quando, na verdade, ele começou a falar isso por questões pessoais dele. Porque ele não ficou contente porque algum grupo de militares não ouviu o que ele tinha dito há décadas atrás. Então, uma pessoa que guarda rancor de questões pessoais e que não tem um pensamento nenhum de Brasil. E aí, um pensamento nenhum de equipe. Né? O que mais eu vejo isso, o que eu mais tenho visto é justamente nessas pessoas que saem do governo, a maioria delas não tem senso nenhum de equipe. Se saber que o líder é uma pessoa, mas que você trouxe uma contribuição. Não tem nenhum, e isso, logicamente, que os inimigos se aproveitam, né? Os inimigos se aproveitam e acabam construindo todas as crises. Mas eu lembro bem disso e que logicamente, que os inimigos ficaram lambendo os beijos de tanta alegria, certo? Pela baboseira que esse senhor, que é um adolescente político, fez e acabou, logicamente, arranhando certas coisas, né? Eu não sei o que realmente que ele me vem à cabeça, a única coisa que eu acredito é que é por questões pessoais, pressões pessoais que, sendo ele certo ou não, foi ele que construiu. E assim, importante também lembrar, né? A gente sempre salienta que por isso que é importante a gente ter essa maturidade para discutir os assuntos mais pertinentes. A gente, aqui no canal Lights, a gente sempre tenta discutir os assuntos sempre no alto nível, procurando, até mesmo quando a gente não tem um entendimento tão grande, como a gente já trouxe até mesmo economistas para falar de mudanças, as mudanças no questão do Banco Central, tudo mais. E aí a gente sempre tenta procurar as pessoas que têm o entendimento, inclusive até em outras lives técnicas. E o que acontece? Na questão do Olavo, e que a gente reconhece, claro, como eu já tinha falado anteriormente, reconhece a importância dele intelectual, é um cara que é um filósofo de verdade, né?
Eu tava vendo até um dia desse agora o Cortella, né, uma entrevista que ele deu para um jornal que praticamente você não entendia nada, o cara falava um blá blá blá, né, e a gente sabe que se você for ler o Olavo, ver os escritos dele, você sabe que tem conteúdo, tem conhecimento. Mas como o Isaac falou, ele tem um conhecimento apurado na filosofia, né, tem um conhecimento política, mas não tem a prática e a vivência política, né, e é isso que infelizmente acontece tanto com o Olavo quanto alguns olavistas, que é justamente desprezar, né, o presidente por conta de achar que ele é burro, né? Que a verdade é essa. Talvez você esteja aí seguindo o pessoal ali do KGB, né? Que é o pessoal ali do Kister, lembro agora o outro, o Briguet, né? E o Silvio, não. Tem um Grimaldo aí? Tem um Grimaldo aí. Grimaldo, né? Pronto, Grimaldo, Então tem essa turma da KGB aí, né? Que são os intelectuais. Talvez você siga ele, talvez você não perceba, mas esses caras acham que Bolsonaro é burro, né? E a gente sabe que achar que uma pessoa é burra, né? Apesar que a gente sabe que por exemplo, o Lula chegou lá, mas e nem por isso por conta dele não ser uma pessoa das mais inteligentes, eu não vou dizer que ele é burro, né? Porque ele teve competência para chegar lá na presidência. Mas o que eu estou falando é em relação a uma questão política, né? A experiência política, entender as nuances da política. Bolsonaro sempre foi vereador, foi deputado. Então, assim, não é crível que uma pessoa que passou tanto tempo ali na política não conheça os meandros ali, não conheça como funciona né, o parlamento. E aí, algumas pessoas querem ensinar ele, né? Como geralmente os olavistas eles geralmente são as pessoas que mais tentam, né, e agora estão mais maleáveis, né, estão elogiando. Inclusive a gente lembra aí que não foi uma questão de derrubada do governo, né, mas a questão do não me ligue mais, né, que o Maletas aí, né, criou essa situação aí que não ia ligar, que para o presidente não ligar mais para ele, como se o presidente dependesse, né. O presidente realmente ele dependeu da nossa contribuição e ele reconhece isso, mas não adianta a gente tentar contribuir com o presidente atrapalhando o governo dele, não realmente contribuindo, né? Sim, só espelhando nossas vontades para que o presidente faça o que a gente quer. O que aconteceu nesse episódio do Olavo foi isso mesmo, ele espelhou as vontades dele, ele é um ser humano, ele pode errar, eu até entendo que ele se sentiu pressionado ali na questão teve o processo do Caetano e teve outras situações também, as quais ele foi acossado ali, né, a seus meios de recebimento, mas mesmo assim ele não tem ele tem a capacidade intelectual, né, no conhecimento, ele tem realmente um conhecimento muito denso, mas politicamente ele não tem a capacidade que o Bolsonaro tem, e reconhecer isso não quer dizer adorar o presidente, né? E agora, para quem não reconhece, para quem não percebe isso daí em relação ao Olavo, tem que observar bem a realidade, porque o Olavo não é infalível, né? Infalível só Deus. A gente precisa também, às vezes as pessoas tratam, né, quem apoia o Bolsonaro como se a gente tratasse ele como um Deus, como, né, com uma pessoa perfeita, mas às vezes fazem o mesmo, por exemplo, com o Olavo e não percebem. Tá? Acusa os outros do que tá fazendo, né? Mas assim, passando para uma outra página, né, e para um assunto um pouco, para das situações que aconteceram no governo, e essa situação um pouco foi tão marcante, quer dizer, foi marcante porque na verdade essa situação que foi justamente a mudança, né, no Ministério da Educação, né, mas a primeira mudança, né, que a gente sabe que o primeiro ministro da Educação foi o Vélez, né, e o Vélez foi indicado por quem? Por Olavo de Carvalho. E o Vélez ali entrou, acho que ficou 3 meses praticamente. Ele ficou 3 meses e sempre via acontecer alguma situação estranha, às quais ele era colocado como se tivesse tomado atitudes sem explicar, né, sem muita assertividade. E ele passou 3 meses ali em conflitos com assessores, né? Tem aquela questão da ala ideológica versus a ala, né? Que eu acho que é até engraçado essa expressão de ala ideológica, como se
os outros governos não tivessem, né, ideólogos. Na verdade, tudo que apesar de que a gente sabe que esse pessoal é um bando de sanguessuga, né? Esses governos de esquerda, né? E governos que para alguns ainda acham que não era de esquerda, como o governo da FHC, que também era de esquerda, mas uma esquerda mais bonitinha, mais perfumada. Mas esse pessoal é totalmente ideológico, então é até engraçado quando as pessoas falam. Mas voltando para a questão do Vélez, o Vélez passou 3 meses no Ministério da Educação, e aí um dos ministérios, por isso eu coloquei como um ponto aqui, porque é um dos ministérios mais importantes do governo, né, que ao qual a gente precisa trabalhar muito para que seja mudado algumas coisas, né? A gente sabe que Paulo Freire como patrono, né, é um negócio que é um absurdo, né? Uma pessoa que mal consegue sintetizar uma ideia, né? É um adorador de ditadores como Paulo Freire ser o patrono da educação. É uma coisa que só acontece no Brasil, né? Quer dizer, é um absurdo que tem acontecido no Brasil há muito tempo, né? Acredito que em outras nações possam ter situações parecidas, mas que não iguais como essa. Então essa situação do Vélez, ele passou 3 meses, né, no Ministério da Educação, somou polêmicas aí para a imprensa, né, imprensa de esquerda, entre pedir para cantar um hino, que é um absurdo, né, cantar um hino, né, e entre brigas, né, com assessores, com a questão do pessoal militar e o pessoal da ala mais assim olavista, né, ele acabou que se mostrou uma grande escolha intelectual, mas uma péssima escolha administrativa, né? É um intelectual, até acho que ele escreveu um livro depois sobre a passagem dele no governo, mas que na verdade não entendeu ou não conseguiu se encaixar como um ministro, né? Como alguém que tinha uma vastidão de decisões a tomar e rumos a colocar na educação, mas infelizmente ele não conseguiu e foi substituído pelo Weintraub, que já é um outro capítulo. E aí, Isaac, o que você lembra esse ponto aí? Será que a educação a gente sabe que é muito importante, né? E o que você lembra desse fatídico dia aí em que o Vélez foi demitido, né? Pediu demissão, e aí mais polêmicas para o governo, e isso ainda em 2019, né? Eu lembro bem dessa situação e foi muito triste, cara, para mim, porque assim, eu depositava assim, boas esperanças no Vélez, sabe? O cara inteligente, né? Um intelectual realmente bastante respeitado, mas assim, ele estava assim, tomando algumas atitudes e a gente sabe também que pode-se dizer, eu sou acho um pouco complicado, sabe? Eu gostaria, assim, talvez, assim, nessa questão da imagem não ficou tão boa, sabe? Mas eu queria, um dia, ter um pouco mais de subsídio para ver se realmente a gestão dele foi tão ruim assim, sabe? Porque é sempre muito complicado você falar. É a mesma coisa, assim, sabe, do Weintraub, apesar de que eu não gosto de tanta simpatia por esse sujeito, pelas posturas, assim, mas vou dizer, a gestão dele foi horrível, não sei se foi horrível, não sei se foi boa, mas assim, voltando para a questão do Vélez, cara, realmente houveram polêmicas com a postura dele, eu vi e eu percebia que a imagem que as pessoas estavam tentando construir, perceba essa questão aí desses olavistas, que eles gostam, em muitos casos, eles gostam muito de surfar na onda de que a esquerda está fazendo para eles terem os interesses deles consolidados, entendeu? Porque o Vélez, na época, já estava sendo criticado pela esquerda, com algumas posturas dele, estava tendo aquela questão dos militares, que estava realmente em alta, e aí os olavistas, eles
Depois disseram que essas coisas dele, e ele não, depois até no livro dele, né, eu não li, mas relataram que na verdade era um pessoal que não estava muito afim de trabalhar no ministério dele. Enfim, assim, uma situação um pouco complicada, que logicamente isso gera uma crise no governo, porque a questão da educação, né, que agora ficou um pouquinho de lado, mesmo porque a esquerda conseguiu a galinha dos ovos de ouro para ele, né, a narrativa perfeita, que é a pandemia, então você não precisa ficar trocando ministro da educação. Mas assim, essa questão aí do Vélez, que a gente realmente pode-se dizer que como imagem não fez com que ele ficasse assim tão assim bem visto, mas assim, sabe, Felipe e as pessoas que estão ouvindo aqui o Light Se Debate, eu acho importante que a gente analise o governo desde o início, sabe? Porque a impressão que eu tenho hoje é que a gente foi muito conduzido por certas narrativas, entendeu? Que depois a gente percebeu que essas pessoas não eram tão confiáveis. Então, assim, eu não estou dizendo que o Vélez ele foi horrível ou foi excelente e cortaram ele. Eu tendo ainda a achar que ele realmente não conseguiu segurar a onda, sabe? Apesar de ser um, mas assim, eu não tenho certeza. Então, assim, eu gostaria até de aproveitar e deixar o benefício da dúvida quanto a isso. Mas a questão é que, logicamente, que esse foi o grande início para a grande investida dos veículos da grande mídia, né, que entre aspas é de esquerda, começarem a fritar, a usar o Ministério da Educação para ficar fritando cada vez mais. E nessa questão do Vélez, realmente aconteceu isso, mas que infelizmente a gente vê mais para frente, né, com as outras questões dos ministros da educação, que agora deu uma arrefecida porque a narrativa principal mudou, mas realmente com tudo que aconteceu, se via que o alvo era o Ministério da Educação, porque a gente sabe muito bem o quanto a esquerda ela precisa da pauta da educação para que suas narrativas elas sejam construídas. Então, assim, foi mais um grande problema e sinceramente, ele foi indicado pelo Olavo, né? E assim, ele é uma pessoa que hoje não tem tanto apreço, né, pelos olavistas, o Vélez, mas o Vélez era só um burrinho. Aí um burrinho assim da questão administrativa, né, não intelectual. Mas para outros são demônios, né, como os militares. Mas o Vélez era só um incompetente, porque foi indicado pelo Olavo, né? Então fica meio ruim dizer que ele é horrível, né? Porque foi indicado por ele. Mas a gente sabe que isso foi muito complicado para a condição do governo Bolsonaro, porque os episódios que vieram depois foram até mais desgastantes do que esse. Pode vir. É isso mesmo. E como a gente está salientando, né, o Vélez realmente é um intelectual, né? Infelizmente o trabalho dele, né, o que ele realmente de fato estava projetando para executar no Ministério da Educação, infelizmente foi abafado pela questão primeiro, né? E aí a gente tem que fazer aqui, né, a nossa meia-culpa, né, aliás, a meia-culpa do próprio Olavo, né, que infelizmente, quer queiramos ou não, o fato dele ter indicado, dele ter se colocado, apesar que acho que a primeira opção seria ele, né, e aí até hoje eu não entendo por que ele não aceitou, já que parecia óbvio que era uma oportunidade de ouro, né, que ele poderia render muito, né, já que o problema todo desse pessoal que se
arroga intelectual, é ter solução para tudo, mas não diz o que fazer, né? E aí eu não tô dizendo que a gente vai ficar ali só ouvindo uma pessoa dar as diretrizes e fazer, mas assim, não adianta você falar que sabe como fazer, mas não saber executar, não saber explicar como fazer e simplesmente só criticar por criticar, né? Que é o que é uma realidade do governo hoje, né? E aí a gente viu que o trabalho do Vélez acabou que se atrapalhou na questão do relacionamento ali com as pessoas do ministério. A gente sabe também que tem cargos que não dá para ser modificar, né? Ou seja, pessoas que já vieram de outras administrações, já que essa questão do tamanho do Estado realmente atrapalha em vários casos. A gente está vendo aí vários ministérios tendo problemas também com pessoas, né, com funcionários locais, por quê? Tem a questão do concurso, né? E aí a gente pode aqui pensar sobre como é feito o concurso, né? Ou se as pessoas de direito não se interessam. Isso aí é um caso a gente até debater no futuro, né? Até com pessoas que estão concursadas aí. Eu, particularmente, não sou concursado, mas seria interessante entender por esse fenômeno das repartições públicas, né? De órgãos públicos terem mais esquerdistas do que pessoas de direito, ou enfim, não haver um equilíbrio. Então o que a gente tira desse episódio aí, que infelizmente pela importância do Ministério da Educação, foi mais uma polêmica a qual foi colocado em xeque, né, o que o governo estava fazendo, né, porque o Ministério da Educação tem a sua grande importância, é um ministério que sofreu mudanças, e aí a gente vai entrar no próximo tópico, que é justamente o Weintraub, né. Depois nesse próximo tópico agora, nesse próximo acontecimento, veio o Weintraub, né, e o Weintraub é aquele cara que jogou pra torcida, né? Era vídeo com guarda-chuva, era vídeo com soltando o microfone, né? A lá Obama. Tudo dele era performance, era brincadeira, tal. Eu particularmente curtia muito, ia lá curtir, achava legal, mas tem uma hora que a gente precisa ter maturidade, porque tudo bem que é uma brincadeira, é legal, mas isso ofuscava até mesmo o trabalho que ele fazia, né? Eu vi até que ele, naquela época das limitações de gasto, ele teve muito trabalho para explicar o que estava acontecendo, e teve que acho que, se eu não me engano, ele foi convocado para explicar, né? Não sei se foi pelo Senado ou foi pela Câmara, mas assim, teve um trabalho, foi atrás, ele estava correto, né? Que era uma limitação de gastos que havia do Ministério da Economia, né, do Paulo Guedes, aí não tinha como fazer muita coisa, né? Teve aquelas polêmicas ali de pessoal plantando certas plantas, né, que não deveriam plantar, né? E acho que ele se meteu. Existe a questão da judicialização, né? Muitas pessoas iam atrás dele. A gente sabe que a esquerda usa muito bem, né, os recursos financeiros para usar a justiça, né? E aí é algo que as pessoas precisam amadurecer, né? Porque às vezes se fala muito do uso, né? Tá usando muito recurso, tá usando muito recurso. E quem tá economizando recurso tá se lascando, né? Tá aí tomando processo, né? Às vezes tá deixando de lutar porque tá entregando uma economia de recursos, né? De uso do dinheiro público. Muitas vezes é necessário utilizar as mesmas armas dentro, claro, do nosso limite moral, né? E aí o Weintraub, ele assumiu, né, o posto de ministro da Educação, teve ali as suas disputas ali, o pessoal, se vocês voltarem aí no tempo aí olhar o Twitter, sempre teve uma polêmica com um com o outro. E aí veio a época do fatídico vídeo, né, no qual foi divulgada ali a reunião, né, uma reunião ministerial, o qual o presidente é colocado, né, o presidente Bolsonaro é colocado numa situação de realidade, né? Quem é o Bolsonaro de verdade? O Bolsonaro defende as pessoas, defende a liberdade, cobra, né, ao Mandetta e ao próprio ministro à época, né, o Sérgio Moro, sobre o que tem sido feito com o povo, as questões que a gente já sabe, né, a questão ditatorial, né, que os prefeitos e governadores receberam o poder do STF para atuar, né, como queriam, né, na pandemia, por mais que queiram aí florear aí a questão da decisão, mas é o que está posto. O que foi posto ali foi que o governo federal foi alijado, né, foi
foi impedido de exercer suas obrigações constitucionais. E aí ficou a cargo de governos estaduais e os municípios. E aí naquela fatídica reunião, o Weintraub fala que por ele, né, colocaria, né, acho que a gente vai colocar também o vídeo aí. O povo está pedindo liberdade. Ponto. Eu acho que é isso que a gente está pedindo. Está pedindo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. E é isso que me choca. Ele falando, né, aí que ia pedir por ele colocar primeiramente os ministros do STF na cadeia, e cria-se aí, claro que não por culpa dele, né, foi uma tentativa até do Moro, né, que quando o Moro caiu, né, trouxe esse problema, e a gente vai, num dado momento a gente vai tratar também da questão do Moro, né, mas o Moro que trouxe a baila essa polêmica da reunião, né, um ministro um pouco que se mostrou, na verdade, completamente diferente do que todo mundo achava, e aí o Weintraub caiu, né? E eu jogo para o nosso amigo Isaac. E aí, Isaac, o que você achou desse momento aí? A gente vai falar depois do Moro, né, para finalizar, para fechar, mas o que você achou dessa situação do Weintraub, né? Que a gente conhece o Weintraub, né, como ele é, e o que estão transformando ele, né? Mas nessa situação, o que você achou daquela frase, né, do Weintraub e toda aquela coragem que também foi revelada depois, né? O Paulo Guedes, né, trouxe também um relato sobre isso. O que você achou desse episódio aí? Em que o governo quase acabou. Né? O governo quase acabou, né? Mas o que acontece sobre o Weintraub, cara, é o seguinte: as pessoas, o que o brasileiro, independente da direita e da esquerda e dessa esquerda limpinha, todo mundo, tá todo mundo no mesmo balaio de gato, que é o seguinte: as pessoas adoram símbolos, ao invés de, logicamente, você tem que ter um símbolo, até para que você tenha uma liderança, né? Para que estabeleça uma liderança, mas que esse símbolo você tem que mostrar resultado. É a mesma coisa que no time de futebol. Por exemplo, eu vou pegar aqui o time que eu torço, o Sport contrata Neymar. Neymar é um símbolo de craque. Todo mundo vai para Neymar, Neymar é um craque. Mas se Neymar entrar no campo e não fazer nada, o pessoal vai pegar no pé. Mas sendo que acontece na política, como as pessoas no Brasil ainda, não vem me dizer, acordou, o gigante acordou, não. Acordou nada. Certo? O gigante agora tá tirando um cochilo, assim, mas continua dormindo. Acontece alguma coisa assim, mas continua dormindo, porque o brasileiro comum, ele não procura analisar a gestão, o que está acontecendo, de fato. Ele não procura. Então, ele sempre vai nos símbolos. E o Bolsonaro, ele tem a situação. Vamos pegar aqui, o Bolsonaro vai entrar, depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais o Moro, né, que é o outro tema, né? O tema final dessa live. Aí o que acontece? O Weintraub, assim como o Bolsonaro, ele tem um símbolo, mas sendo que esse símbolo ele é atrelado com um conjunto de ministros, com um trabalho que ele faz, que traz uma certa ação. Então, essa ação é importante. É igual ao jogador de futebol. O jogador de futebol, o símbolo vai ter que trazer resultado. No caso do brasileiro, como o brasileiro normalmente ele não acompanha a política, até essas pessoas que estão dizendo que estão acompanhando política, na verdade, estão acompanhando mais fofoca e mais, assim, torcida de futebol, não estão acompanhando a política de fato. Até sendo justo, por exemplo, com o Weintraub, eu tentava ver as coisas que o Weintraub estava fazendo e, na verdade, diante de todo o aparelhamento que o MEC tem, realmente tinha muita dificuldade. Mas, assim, as coisas que ele se tentava fazer, como o Felipe até falou, justamente,
se tentava fazer alguma coisa, não foi também um zero à esquerda, né? Porque também o pessoal que agora pegaram no pé do Weintraub e tal, dizendo que ele não fez nada. Não é que ele não fez nada. A questão é que ele foi tão performático, que ele pensou tanto nesse símbolo, que, na verdade, tudo que ele poderia vender, que era o seu trabalho, na verdade, ficou para o segundo e para o terceiro plano. Então, ele gostou demais de ser esse símbolo. Tanto é que ele ainda nutre essa faceta, né? essa persona, melhor dizendo assim, desse símbolo da luta contra a esquerda, que ele gosta de falar tigrada, vamos acabar com a tigrada. Então, ele fez esse grande símbolo em cima dele. Igual ao Moro, numa outra maneira que a gente vai comentar depois. Mas, assim, falando para a questão do Weintraub, ele criou esse grande símbolo e que culminou em ser só isso que ficou, né, na gestão inteira dele. E que prejudicou no fato de que, como a esquerda ela já gosta de capitalizar em cima da educação, porque justamente é um dos grandes polos deles, o fato que ele utilizou o Weintraub, que era justamente esse símbolo anti-esquerda, fez com que abafasse as reais situações, os reais desafios da educação brasileira, que não era tão simples quanto ele só falava de método Paulo Freire e tal. Realmente é complicado, a gente sabe que é complicado, a gente sabe em números que não deu tanto resultado no Brasil, além das questões ideológicas que ele tinha, que para mim é um absurdo, porque você não pode colocar um grande patrono ser tão vazio a respeito de conhecimento, conhecimento sobre o mundo, né? Sobre coisas. Era um conhecimento muito pouco, muito vazio. Mas, enfim, independente dessas questões, ele não foi um cara que trouxe realmente a grande discussão da educação brasileira. Era uma grande oportunidade, sabe? O cara que sabe se expressar, ele realmente sabe se expressar, ele tem essa valência, é um cara que realmente sabe se expressar, ele é professor, então ele tem essa técnica positiva, ele poderia ter utilizado esse ponto positivo para realmente não entrar nesses embatezinhos e fazer uma grande discussão nacional, já que a educação era um grande alvo, até para a saída do Vélez e tal, era um grande alvo. Ele poderia ter feito isso ao favor dele, sendo propositivo e colocando a esquerda na mão. Mas não foi isso que ele fez. Ele quis esse embate, esse lado performático, que por algumas vezes que o Felipe falou, era até engraçado, era até divertido de ver, mas que depois foi cansando. Ele acabou tendo a sua imagem muito atrelada a essa persona, que fez com que acabou trazendo muitos problemas para a condução da pasta, enfim, que já era complicada, mas ficou ainda mais complicado. Então eu acho que ali, não sei se ele desde o início já pensou em só construir essa persona para construir um legado político para o futuro, que ao que me parece é o que ele quer fazer. Aliás, ele já declarou, né, meio que já declarou aí que ele pretende fazer, que é se candidatar ao governo de São Paulo nessas próximas eleições, ou ele viu que no meio do caminho não ia dar, ele disse, como eu não quero sair por baixo, eu vou intensificar essa persona para depois me capitalizar politicamente no futuro. Mas o fato foi que ele realmente nunca, ou pelo menos a maioria do tempo, ele esteve realmente preparado para o desafio de ser o ministro da Educação do governo Bolsonaro. Né? Eu acho isso. Assim, e só para complementar, Felipe, sobre aquela questão da reunião ministerial, foi só uma questão assim que
que intensificou foi a pá de cal, realmente não daria para segurar. A gente sabe que tem a questão do Moro, que depois a gente vai comentar, mas foi muito importante para a persona dele. Agora ele ganhou muitos fãs com aquilo ali, mas que politicamente aquilo não traz muita serventia para o ambiente atual e para as resoluções do Brasil atual. Pode me falar. Sim, é isso mesmo. E a gente observa que né, para fechar essa questão do Weintraub, né? E a gente sempre lembra, a gente tá falando do personagem Weintraub, né? Do ministro, né? Mas porque é uma parte importante, né? Inclusive, só salientando que nesse pouco tempo de conversa aqui no Lattes em Debate, a gente tá tratando desses pontos aqui, mas provavelmente a gente vai ter outras partes, né? Outros programas para tratar de outros acontecimentos, os quais surgiram aí para né, mais uma queda do governo Bolsonaro, né? E a questão do Weintraub é muito simples. Foi um cara que jogou para a torcida, tentou agradar, né, o militante, né? O militante ficava muito feliz, como diria o Peixe Seco, né? O seu Madruga, né? O vulgo Fernando Melo, né? Ele jogou pro Minion, né? Ele animou o Minion ali, mas quais eram as intenções dele, né? E aí ele, num dado momento assim, por agora, né, ele falou que estava, depois que foi demitido, na verdade ele como a gente viu no Tropa de Elite, ele caiu para cima, né? Porque ele estava no Ministério da Educação com muito mais trabalho, pessoas processando ele, pessoas em cima dele, e ele foi pro Banco Mundial, se não me engano, né? Posso até corrigir essa informação depois. E para ganhar R$100 mil, morar num país de primeiro mundo, e ainda tiveram coragem, até ele mesmo também deixou as pessoas falarem de que estava exilado, né? Eu queria estar exilado, recebendo R$100 mil num país de primeiro mundo. Tu não queria não, Isaac? Tá exilado com R$100 mil? Bota um exílio desse aí, volto, depois 20 anos depois eu volto pro Brasil, cheio de dinheiro, né? O melhor exílio do mundo aí. O cara é um brincalhão, né? E aí a gente sabe que agora, né, tem a turminha ali do turminha do Terça Livre, toda aquele pessoal ali que se relaciona ali, né? Querendo fazer e o pessoal que é do antigo Direita São Paulo, né? Que aí tem uma turminha ali de deputegues ali, né? Até tem deputado que as pessoas colocavam que era mais ativo que o presidente, né? Acho até engraçado esse tipo de história, né? Deputados que ascenderam justamente por conta do Bolsonaro e que são mais ativos que o Bolsonaro, né? Assim, ativos não, são mais produtivos que o Bolsonaro. Acho meio complicado isso daí. E o que a gente verifica na realidade hoje é que o Weintraub está se colocando como um candidato, né? Não, o que não é errado, não é crime, né? Mas algo muito, muito engraçado, porque revela o quê? Um ego, né? Uma vontade, uma ambição, né? De aparecer, de querer estar nas cabeças e ser o representante conservador para a direita, né? E finalizando, indo para nosso último tema desse programa, né? Lembrando que como são muitos temas, muitos pontos, né? Essas questões do governo aí ter acabado, né? O governo acabou realmente várias vezes, de forma até parece uma piada, mas acabou várias vezes nessas várias polêmicas, né, que já aconteceram em outros governos. Temos a questão da saída do ministro Sérgio Moro, né? E aí eu trago a data para vocês aqui, se não me engano foi aqui em uma fatídica sexta-feira, né? Acredito ali que lá para acho que quase pro fim da tarde, né? Eu lembro que eu tava no trabalho, tava assistindo, e as pessoas me mandando mensagem que o Sérgio Moro tava se demitindo do cargo de ministro, né? E aí, como toda pessoa honesta, né, e cordial, né? Ele, ao invés de se demitir, né, e deixar uma declaração, não, ele criou todo um cenário político, né? Todo um evento, chamou a imprensa, fez o comunicado, né, explicando, até, não lembro se foi na própria, não sei se foi no próprio comunicado, mas ele chegou até a falar que nem
porque uma das insinuações que ele fez nesse comunicado é que o presidente estava tentando interferir na Polícia Federal, né? É como reclamar que o presidente do clube, né, tá querendo interferir na política de contratação. É o mais absurdo que a gente pode ter ouvido, né? Até porque o presidente tem prerrogativa para modificar a Polícia Federal, não tem por que perguntar ao ministro da Justiça e Segurança Pública, né? E aí ele insinua que o presidente estava tentando interferir, né? Tentando interferir na escolha dos cargos. Ele também insinua que o presidente praticou falsidade ideológica, mas é meio complicado, porque ele fala que o presidente tentou praticar, enfim, a falsidade ideológica com um decreto, né, como se tivesse a assinatura dele, né, da exoneração, mas ele estava pedindo demissão, então não fazia muito sentido ele pedir demissão e ser demitido, né? Ou você pede demissão ou você é demitido, não tem uma coisa ou outra, né? E aí tem aquela questão ele já relaciona ali a Zambelli, né, a qual ele tinha sido padrinho do casamento dela, né, um pouco estranho, porque ele pega justamente as mensagens dela como se o presidente estivesse barganhando com ele, né, para que ele ficasse, né, que na verdade parecia que era justamente o contrário, né, ele que estava querendo barganhar com o presidente. E ali o Moro, que foi tão atacado na época das mensagens lá do Covarde, né, do Glenn Greenwald, né, não lembro agora, o Verdevaldo, né, aquelas mensagens que foram divulgadas pelo Intercept, né, as quais a gente não sabe a veracidade, mas tem algumas coisas que parecem fazer sentido, né. Ele vai e divulga as mensagens de texto com a Zambelli para a Globo, né. Então, ou seja, a gente já começa a ficar achando estranho, né, que o herói seja o Moro, né, um cara tão correto, né, e aí toma as atitudes de procurar a Globo, procurar a mídia de esquerda, a mídia contra o governo, e tenta cair atirando, né. E a gente percebeu no futuro, né, se mostrou várias declarações que ele trouxe, né, várias afirmações que ele fez, na verdade não se comprovaram. Ele conseguiu fazer com que o STF divulgasse aquela gravação, na qual todo mundo verificou que o presidente, muito pelo contrário, foi muito homem, né, foi muito honrado em defender o povo, e foi na qual a gravação no qual ele ia derrubar alguém, conseguiu derrubar, né, o Weintraub, né, pela aquela declaração ali lá justiceiro, né. E aí, Isaac, como é que a gente encara aí essa situação do Moro? Que para mim, né, eu lembro que quando foi divulgado na demissão, quando todo mundo tava falando que ele tinha se demitido, eu lembro que na época eu assisti a Terça Livre, né, e os caras estavam lá tristes, né, falando, nesse momento realmente, assim, de todos esses pontos que a gente trouxe aqui, foi quando as pessoas realmente declararam que o governo tinha acabado. E aí todo mundo assustado, né, cadê o combate à corrupção? Acabou o governo. E aí, como é que você viu essa situação aí? Acabou o governo naquela hora mesmo? Não, ô Felipe, antes de mais nada, de eu falar isso aí da questão do Moro, eu queria lembrar para você, naquele casamento da Zambelli, né, aquela foto, você lembra da foto dos padrinhos? Aquela foto dos padrinhos? Sim, sim. Moro e Weintraub. Tava bem de padrinho, essa mulher. Muito bem. Ó, agora vamos falar da questão do Moro, é o seguinte, né? Aí a gente pega aquele raciocínio da persona, né? O Moro, ele foi uma das grandes personas na história do Brasil. E o que acontece? Eu entendo, por exemplo, assim, se você for pegar o Bolsonaro, por exemplo, o Bolsonaro, ele tem virtudes de liderança importantes, tá? Então, assim, ele pode construir essa imagem para si, mas ele tem méritos. O que mais se tem no Brasil hoje é você construir uma persona acerca de um cara que não tem tantas qualidades assim, porque, sinceramente, o Moro tem todas essas qualidades para ser um agente político? Não tem. Mas você vê o quanto... Olha, o Bolsonaro, ele tem tanta força, porque se ele construiu... Olha, ele meio que mudou o panorama dos presidenciáveis brasileiros.
você sempre tinha aquele Alckmin, Ciro Gomes, ele mudou o panorama, agora a gente está cheio de presidenciável, tudo que ficou Hoje a gente tem um amontoado, né, de gente aqui, inclusive até teve um evento da Harvard aí, né, e aí o MIT, só tinha uma turma boa lá, né? Pois é, ou seja, todos que de certa forma tiveram atrelados ao Bolsonaro. Então, para você ver o quanto o Bolsonaro tem de força para você conseguir ter tanta gente. Assim, se tem uma coisa assim, que os inimigos do Bolsonaro podem dizer que ele trouxe de bom, foi renovar a lista de presidenciáveis brasileiros, embora o Lula vai eleger, mas vai ter gente nova aí no pedaço. Não estou dizendo que é gente de qualidade, mas gente nova vai ter. E o Moro é uma dessas pessoas. Então, o que aconteceu? O Moro, ele era um cara que não tinha um certo alinhamento com o governo, mas ele tinha um símbolo muito forte. Mas aí fica aquela coisa que eu vou falar, mas sabe, aquela coisa que você fala, mas não adianta você falar. Que é o seguinte, o que o Moro era? Um juiz de primeira instância de uma operação, na verdade ele é um juiz de primeira instância e apoiou uma operação que a gente sabe que hoje teve seus grandes problemas, mas assim, sendo justos, ajudou de certa forma a condição do país, mas que depois está se vendo os erros que ela cometeu, mas enfim, que não são pequenos. Mas no caso do Moro, o Moro era um juiz de primeira instância. Todos esses julgamentos que o Moro fez foram passados para outras instâncias, para outros juízes, desembargadores muito mais importantes que ele. Muito mais importantes, ou seja, ele era um cara. Se você for parar para pensar, o Moro era um peixe pequeno, pô. E ele se transformou num peixe grande justamente por um símbolo que se construiu dentro dele. Não estou dizendo que... Será que isso não foi pensado, não? Porque pelas mensagens que a gente viu que soltaram há pouco tempo aí, 2 meses atrás, né, do Deltan e a turma dos procuradores, será que isso não foi pensado, não? Porque muitos dos eventos que eram feitos pelo pessoal do Deltan, né, que é um cara de esquerda, né, para caso alguém tenha dúvida, né, tinham muita intenção de sempre colocar a mídia, né? A gente, na nossa inocência, achava que era para que a corrupção seja combatida, mas tinham muito ali de mídia, né? Eles procuravam muito aparecer, né? Tanto é que tem umas polêmicas aí com o PGR, né? Tendo a pensar que realmente foi caso pensado mesmo, construir um símbolo em cima de um juiz de primeira instância. Se você for ver no mundo real, um juiz de primeira instância, ele não tem tanta importância contra outros, de outras instâncias, desembargadores, enfim, né? Uma coisa meio óbvia. Mas, enfim, foi construído esse mito, tudo bem. Não estou dizendo que ele não seja competente dentro do seu campo, dentro de sua área. Certamente ele tem muito conhecimento, isso aí não estamos negando. Mas, enfim, construiu o símbolo em cima do Moro. E o Moro foi construindo a sua história com números até satisfatórios, tá? No Ministério da Justiça mais de Segurança Pública, mas que depois foram superados pelo seu sucessor, e que foi o André Mendonça, tal, que ele fez números melhores, mas, enfim, não foram números tão ruins assim, né? Ele fez lá o seu trabalho, mas, assim, ficava claro que ele não tinha um alinhamento com o governo. Você via mesmo que ele não participava de muitas coisas do governo, ele não participava das lives de quinta do governo, ele não participava de muita coisa do governo. Então, assim, era um cara meio que isolado, sabe? Então, era uma coisa que ficou ali meio travado. E, sinceramente, aí a gente tem que avaliar, assim, será que o Bolsonaro fez certo em colocar o Moro? Não sei. Talvez não, entendeu? Talvez tenha sido um erro. Né? Já que a pessoa adora dizer assim, Bolsonaro, isso aqui, vocês não falam nada. Não, talvez tenha sido um erro. Talvez não avaliou o fato de que o Moro poderia dar uma apunhalada nas costas como ele deu. E fez todo aquele carnaval, que no final teve aquela questão,
que a gente sabe que o Moro ele é bem alinhado, para não dizer o contrário, com o ministro do STF, sobretudo com o Edson Fachin, né? A gente sabe que ele tem ligações assim harmoniosas com o Edson Fachin, então logicamente que ele aproveitou para fazer isso e ele começou a construir esse adversário político, que realmente foi uma crise muito grande na época que ele saiu, e ele fez todo aquele carnaval que não é digno. Ou seja, mais uma vez, assim, o que mais me impressiona no Brasil é justamente essas pessoas de querer para si mesmo, quanto essas pessoas elas odeiam o país dele. Porque eu acho, sinceramente, que Sérgio Moro odeia o Brasil. Porque não pode um cara que gosta do Brasil e tem um líder que está lá, não importa, se fosse o Lula lá, se eu fosse o ministro do Lula, eu não faria isso. Porque não foi o povo que escolheu o Lula. Não é? Então o que eu posso fazer? Então eu não posso fazer uma coisa para destruir o Brasil. Depois, quando terminasse o governo, eu poderia até revelar coisas. Poderia. Então, de repente, até numa eleição, mas enquanto, no meio do curso, no início de uma pandemia, ele ainda fazendo coisas junto com o Mandetta, na reunião já era o Tite lá, mas ele fez aquelas coisas junto com o Mandetta lá no início da pandemia, aquelas coisas terríveis, estava fazendo que os policiais tomassem aquelas atitudes contra pessoas comuns, que no caso poderia ser apenas uma orientação, mas veja só o que aconteceu lá. Então, assim, se provou uma pessoa que, na verdade, se você for ver numa capacidade política, numa capacidade macro da situação, é um cara medíocre, não é um cara... Quando eu falo medíocre, é um cara médio, certo? Não vai vender nem cheirar. O que ele vai fazer? Sinceramente, você imagina o Moro como presidente da República, a postura do Moro como presidente da República? Você olha para o Moro, caramba, ele vai ser um baita presidente da República. O que você acha dele? Olha a cara do Moro. Se você for olhar, a mulher dele, até a mulher dele escreve os tweets dele, ou seja, será que ela quer governar? Parece um homem frouxo. Não me parece que é um cara que tem um conhecimento técnico realmente elevado, tem capacidade, não estou dizendo que não tem, mas assim, ficou bastante claro que me parece que ele não é um cara capaz de comandar um país. Aí você vai dizer, todo líder tem o seu núcleo duro, como o pessoal fala, o núcleo forte, e logicamente que tem. Logicamente que o núcleo forte do Bolsonaro são alguns militares, né, que a gente fala, o Heleno, enfim. Não vou falar de todo mundo, porque tem uns que falam uns, outros que falam outros, mas todo mundo sabe que o núcleo do Bolsonaro são algum grupo de militares. Assim como o Lula tinha o Disseu, o Buchiquem, tinha o Palocci, enfim. Todo líder tem o seu núcleo duro, assim, né? Seus grandes e tinha lá o Celso Daniel. O Celso Daniel fazia parte do núcleo do governo Lula. Depois, para você ver como é que é esse pessoal, né? Mas, enfim. O que acontece é que mas, na verdade, essa pessoa tem que exercer uma certa liderança. Ele tem que exercer uma certa liderança para que ele tenha uma identidade, até para que esse núcleo seja um núcleo de apoio e não seja um núcleo que comande o país. Se você for colocar o Sérgio Moro, saiba que quem vai comandar o país é o FHC, porque ele não tem capacidade nenhuma de liderança, cara. Então, assim, o que me colocou no episódio lá, que teve mais uma crise, é que é um cara que não tem muita capacidade política, mas que, pelo ego, né, e não tem nenhum amor pelo país, fez aquela
aquela situação que só Ele objetivava, né, o STF, né? Todo mundo percebeu que ele tinha uma ambição pelo STF e percebeu que não ia ser indicado, né? ele percebeu que não ia ser indicado e deu no que deu, né? Deu no que deu, fez toda aquela situação. Mas, assim, é aquela coisa. Quando você vai para qualquer equipe que você tem um líder, você tem que saber como é que são as regras do jogo. Se o líder, no caso que era o Bolsonaro, ele tinha dado a entender no início que poderia colocar o Moro no STF, irmão, véio, joga o jogo do líder, cara. Não é? Sendo que ele não quis jogar. Aí, meu amigo, não adianta. Aí depois ele vai, não faz o negócio, e aí, mas ainda bem que ele não jogou o jogo do líder, porque imagina ele no STF agora, né? Mas enfim, eu acho que o Moro fez esse negócio que acabou o Brasil, não sei o que, o povo lá ficar falando terceira livre, acabou o Brasil, blá, 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 blá. Não, acabou, né? Continuou mas é mais uma pessoa aí que está querendo construir a lista de 200 presidenciáveis no Brasil para 2022. Fala aí. Então, para nossas considerações finais, a gente sabe que no fim das contas a gente viu que o André Mendonça assumiu, né, e trouxe resultados melhores, embora o Moro tinha um planejamento interessante, mas o André Mendonça foi lá sem nome, sem prestígio e muito criticado, muito bem, não, né, muito criticado pelo pessoal mais à direita aí, né, mais conservador, ou os mais intelectuais, né, como e os intitulados, né, como pelo presidente na direita burra, né, ele colocado como uma pessoa que não tinha capacidade e tudo mais, e amigo de Toffoli, aquela coisa toda, né. Inclusive também quando você falou de núcleo duro, né, o núcleo duro do presidente é a turma do exército, né, que é bastante contestada, mas tem trazido resultados, né, o pessoal ali do Ramos, né, a pessoa do Ramos ali é o cara que é mais atacado, mas tem trazido resultado. Então, no fim das contas, não adianta você ter nome, você ter aí um know-how, se você não traz resultado, se você não é competente, né? A questão do Moro, acho que ficou muito clara, né? Até depois da associação, não lembro agora, o pessoal da PF estava falando que estava faltando apoio em certos recursos, ou seja, verificou-se que o trabalho dele tinha suas qualidades, mas tinha muitos questionamentos, e as quais ele não procurou sanar, procurou resolver. E a questão toda da autonomia, né, como se as pessoas acham que o presidente vai dar a carta branca, né, e não, a carta branca ela existe, mas o presidente ele tem a autoridade para interromper qualquer ação que possa ser danosa para o governo, e que no fim das contas não se provou as acusações que ele fez, né, sobre interferência, sobre influência, sobre querer receber informações, e ainda que se provasse, é interessante que no Brasil, né, na verdade em países bem desenvolvidos, o presidente tem contato com as lideranças das agências e tem informações privilegiadas para, não de investigações de pessoas, né, mas de informações cruciais para lidar com a nação. E aí isso é inteligência, isso é uso da inteligência. A BIM, aquele que está sendo pouco mais usada, né, ou melhor usada hoje em dia, mas praticamente é uma agência que não parece uma agência de inteligência, não parecia pelo menos, né? Talvez agora com Heleno, né, com Heleno GSI, né, com as atuais administrações, eles tenham um trabalho. O Ramagem, né? Sim, o Ramagem, realmente, desculpa, o Ramagem, né, tem aí o seu trabalho bem feito, né? Espero que surta resultados. Então a gente vai encerrando mais um Light Debate dessa noite, né? Lembrando que esse é a parte 1 dessa nossa análise de quantas vezes o governo Bolsonaro acabou, né? Ou tentaram acabar com ele, né? A gente tem uns outros pontos. Episódio, né, desse negócio. A gente vai tentar resumir o máximo e colocar pontos os mais relevantes. E até o final, com certeza, até o final do governo, a gente vai ter muitos episódios. Porque o que acontece? Haverá uma normalidade. Governos, né, administrações têm as suas polêmicas e seus problemas. Só que nessa administração agora, como não está rolando, né, aquele apoio, né, aos meios de comunicação, tudo, né, todo problema vira uma tempestade, né, enorme, enfim, tudo é ampliado. Então, eu queria agradecer ao nosso amigo Isaac, né, deu seu boa noite, Isaac.
Boa noite para todo mundo, né, que está ouvindo aqui o Light Debate, né, que é exibido toda sexta-feira de 15 em 15 dias. Agradeço demais, sabe, essa nova fase do Light Debate, né, que antes a gente fazia pela Rádio Atroz FM, inclusive agradecer a Rádio Atroz FM pelo espaço que foi dado, né, que aí iniciou o Light Debate e agora estamos fazendo exclusivamente para o canal. E agradecer demais a eles e vamos agora seguindo essa nova fase, tá? E sempre acompanhe a programação do canal Lights, inclusive nessa última segunda-feira tivemos uma live muito interessante sobre a questão da Ucrânia, né? Analisando realmente o que acontece na Ucrânia e desmistificando essa coisa que a direita adora falar de ucranizar, né? Que na verdade a gente tem que ir pelas fontes primárias, a gente tem que ir pelas questões de a gente ver o que acontece no local, para não entrar em narrativa idiota. Justamente o que ele falou, quantas vezes o governo Bolsonaro acabou, justamente a gente fica falando nessa questão de narrativa, né? Então, sempre é bom prestar atenção nisso, né? Então, boa noite para o pessoal, muito obrigado pela audiência e siga acompanhando a programação do canal Light, que a gente está trazendo conteúdo interessante. Vai lá, Felipe. Valeu, meu irmão. Valeu. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Fique com Deus e se ligue na nossa programação e nos próximos programas a seguir. Tchau, tchau.